Em 1937, um bando de 30 cangaceiros estavam sob a liderança de Corisco, Mariano, Zé Sereno e Mané Moreno. O coito foi improvisado no Riacho das Quiribas. O bando estava alegre e descontraído. Esses encontros são momentos especiais, momentos em que todos se abraçam e demonstram amizade um com os outros. Dizem que eles tinham uma amizade sincera, se é que bandido tem isso. Esses encontros eram para o grupo relaxar, se divertir um pouco, dormir tranquilo em lugar secreto e seguro, inspecionado preventivamente. Os cabras de Lampião às vezes enfrentavam a fome, a sede e a falta de sossego, com as volantes sempre no calcanhar dos cangaceiros. Era uma perseguição implacável, 24 horas por dia. Então tinham que descansar um pouco, ou a cabeça pirava. As Quiribas é uma das fazendas de Manuel do Brejinho, que ficava a 1,5 léguas de Poço Redondo, na Bahia. Um soldado, filho de Porto da Folha, chamado Miguel Feitosa, se casou com Maria Salustiana, uma mocinha dali mesmo, filha de seu Luquinha, vaqueiro da fazenda Badia. Maria sente falta de seus pais e estava ansiosa para ver a sua família. Então resolve ir visitá-los na fazenda dos Brito e demora alguns dias. Com muita saudade, Miguel vai à procura de sua esposa. Bem cedo, o soldado Miguel Feitosa inicia a viagem. No amanhecer, chega ao Mulungum. Bem ao lado estava a fazenda de Caduda. A vacaria estava no curral. Miguel ganha leite tirado da vaca, bebe o leite, come bolo e, após uma sorridente prosa com o vaqueiro, segue estrada fora. Deixando as terras do Mulungu, alcançando as terras das Quiribas, seu pensamento está com Maria, a sua amada esposa, e não vê a hora de abraçá-la com ternura e carinho. Sobe uma ladeira. Ao descê-la, toma um grande susto. À vista, lá embaixo, um riacho muito bonito, que corria muita água. Era bonito de ver aquelas águas límpidas e boas de beber, mas nota um número muito grande de pessoas. Medroso, se esconde nas folhagens. Olhou mais uma vez atentamente e não teve dúvida. Aquela gente era cangaceiros. Com muito medo e com muito cuidado, Miguel retorna apressadamente para Poço Redondo. A primeira providência que ia tomar ao chegar era avisar ao comandante, Sargento Hernani, da presença dos cangaceiros. O destacamento do povoado não tinha obrigação de procurar cangaceiros nas caatingas. Era para defender a cidade, mas mesmo assim uma patrulha é formada e seguem para a fazenda de Manuel do Brejinho. O grupo está animado, pensando que iam chegar e dar cabo dos cangaceiros. Como os oficiais daquela época eram covardes, colocavam jovens soldados, alguns quase meninos ainda, sem experiência, alguns nem sabiam segurar um fuzil. Os jovens inexperientes tinham que confrontar com verdadeiros monstros do mosquetão e do crime. Dentre outros, ali estavam no coito improvisado na beira do riacho os famosos cangaceiros chefes Corisco, Mariano, Moita Brava, Mormaço e Juriti, e mais 30 cangaceiros valentes e destemidos. A pequena tropa militar é composta de 8 homens: João Santana, Maranhão, Pedro Tatu, Laudelino e seu filho José, que não era militar, Zé Paulino e o próprio Miguel Feitosa. Até o Mulungum, o destacamento segue pela estrada daquele ponto, deixa o caminho e adentram a mataria. Andando a pé pela caatinga seca, um tenebroso silêncio rondava.
mas os soldados conheciam aquele mato e as serras daquela fazenda. Agora já estavam cautelosos. Na verdade, pode-se dizer que estavam com medo mesmo. Estava tudo muito quieto. O riacho grande, com o leito cheio, lá estava, do outro lado do morro. A tropa vai chegando, se escondem todos, e lá embaixo está o coito. O medo aumenta. Não se aproximam, ficam distantes, trocam ideias falando bem baixinho. Chegam a uma sábia decisão: recuar. O número de bandidos era muito grande. Enfrentá-los seria suicídio coletivo. Os homens recuam e, ao perceberem que estavam fora do alcance dos cangaceiros, livres de qualquer ameaça, Miguel atira 3 vezes na direção dos cangaceiros e corre. Não querem se arriscar a um confronto com os bandoleiros. Isso não foi sábio. Mexeram com cobras venenosas e vingativas. Um cangaceiro que tinha a alcunha de Pau-Ferro, um dos homens de Mané Moreno e irmão de Colchete, é mortalmente ferido. Uma bala estraçalhou a sua cabeça. Ao ver o companheiro caído, os cabras arrancam na direção dos disparos, querem cercar os atiradores e vingar o companheiro. Os soldados fogem apavorados. Os bandidos perseguem a pequena tropa com vigor redobrado, gritando e xingando. Tentam com muito esforço alcançá-los. Na correria se aproximam das casas de Mulungum e encontram no chão um chapéu deixado pelos soldados fujões. A cabroeira estava enlouquecida, babando de raiva, estraçalha o chapéu, perfurando-o a punhaladas. Entram nas casas, os soldados não estavam. Um morador chamado Caduda, ao ser perguntado sobre os soldados, informa que eles seguiram para o Poço Redondo. Caduda era um mestre na lida com cangaceiros e soldados. Era um sujeito muito esperto, agradava os 2 lados. Mas não disse aos bandoleiros que em uma casa perto dali estava João Santana, um dos soldados da tropa que atirou no bando. O jovem militar estava machucado e muito cansado, sem condições de seguir viagem. O soldado teve sorte. Os bandidos não perceberam a sua presença e abandonaram a perseguição, pois estes estavam também muito cansados. Receberam algumas informações de Caduda e retornaram. Enterraram o companheiro e viajaram para a Solta da Cuiabá. Em Poço Redondo, a medrosa e fugitiva tropa mentem nas bodegas e contam vantagem. Disseram que o tiroteio foi forte. Com certeza haviam matado ou ferido muitos cangaceiros. Cada soldado arrotava vantagens mais do que o outro. Teve um que disse que lutou com 3 cangaceiros e acabou com a raça deles todos. A conversa piada era tanta que no outro dia os soldados criaram coragem. Acompanhados de homens do povoado, resolveram ir até o local do falso combate. O lugar estava abandonado e deserto, apenas os sinais da passagem dos cangaceiros. O local e seus arredores são inspecionados, até que debaixo de um pé de um umbuzeiro viram uma cova recente, com terras ainda fofas e uma cruz de pau. Curiosos, os soldados e populares cavaram o local e lá estava o corpo do cangaceiro, que tombou ao receber um tiro na cabeça. Daqueles tiros que 2 soldados deram e depois correram, como viadinhos quando vê o leão. Um sujeito chamado Tonho Bioto corta a cabeça do cabra bandido, colocando-a em uma lata de querosene e levam para o povoado, onde é exibida como se fosse um extraordinário troféu. A verdade é que mataram o cangaceiro na sorte,
e azar do bandido, pois foi apenas 3 tiros no rumo, sem pontaria, estava muito longe, e depois os soldados caíram na correria. Chegaram em Poço Redondo, todos de peito estupados. De uma hora para outra, os soldados e os civis ficaram valentes, até que se ouviu um boato que os cangaceiros iriam invadir a cidade. Enfurecidos pela morte do companheiro, todos da cidade se apavoraram. Do nada, acaba a valentia dos soldados. A verdade é que os cangaceiros, principalmente Corisco, não engoliu o ataque das quiribas. Ataque covarde e traiçoeiro. Queriam vingar de qualquer maneira a morte do cangaceiro Pau-Ferro. Segunda-feira era o dia em que os sertanejos de Poço Redondo iam fazer a feira da semana na cidade próxima de Pão de Açúcar, nas Alagoas, que tinham mais comida para vender. Os cangaceiros sabiam disso e iriam tocaiar o povo que passaria na estrada. Talvez encontrariam algum soldado. Os cangaceiros queriam pegar principalmente os soldados ou o soldado que matou Pau-Ferro, que atiraram no bando nas quiribas e depois arribaram como coelhinhos correndo da raposa. O soldado Miguel tinha viajado até a cidade de Propriá para receber o seu soldo, salário de soldado. Passou em um puteiro, bebeu umas cachaças e no outro dia pega o barco no Rio São Francisco e volta para a Bahia. E ao desembarcar no porto de Curralinho, encontra um amigo Mané Boi, que tem uma notícia bomba, um aviso para não viajarem para Poço Redondo pela estrada principal. Miguel então pergunta o porquê daquele aviso e Mané Boi responde que a estrada estava infestada de cangaceiros. Com medo, Miguel convida os soldados Tonho e Cici para irem com ele. Assim, um ajudaria o outro dos perigos da estrada. Os colegas soldados atendem ao pedido e viajam com Miguel pela estrada dos Mandinhos. Passaram em Boa Lembrança, Charco e depois chegaram a Poço Redondo. A viagem ocorreu sem nenhum incidente, tudo tranquilo, mas Miguel Peitosa cometeu uma injustiça. Não avisa aos colegas que o acompanharam da presença de cangaceiros na estrada principal. Os soldados Tonho e Cici dormem no povoado. Amanheceu o dia com o sol mais ameno, uma brisa refrescante que vinha do Rio São Francisco se espalhava pelo sertão baiano. Os comboios de compras nos lombos dos burros cortam a estrada rumo a Poço Redondo. Tonho e Vicente estavam demorando para viajar rumo a Poço Redondo, pois estavam bebendo na bodega do China com Miqueias. Cici reclama e pede que se apressem para a viagem. Ainda meio bêbado, Tonho não se lembra de levar o fuzil, e então os retardatários pegam o caminho de Poço Redondo. Mal sabiam que a cabroeira estavam de tocaia na beira da estrada, à espera dos feirantes e talvez de soldados de Poço Redondo. Estes eram os alvos. Sabiam os cangaceiros que a bala que matou um cangaceiro, o Pau-Ferro, partiu de um fuzil de soldados de Poço Redondo. Os feirantes seguem o caminho, conversando e sorrindo. A viagem estava tranquila e jamais poderiam imaginar que estavam cercados por um grupo de cangaceiros sanguinários da pior espécie. Passam por 3 piquetes de cangaceiro em tocaia e não perceberam nada. E quando chegam próximo ao último piquete, são parados por um dos piores cangaceiros que pisou a terra, um monstro assassino chamado de Corisco. Então a cabroeira toda aparece e vasculham os feirantes. Tomam todos os objetos de valor e de pequeno porte, armas e munições. Levaram apenas 2 burros carregados de carne salgada para sustentar o bando.
e outro carregado de feijão e arroz. Separaram os civis, só restando 2 militares, Vicente e Cici. Quando Corisco fica sabendo que os 2 são militares de Poço Redondo, começa a ler a sentença de Antônio, mas de repente um tiro surge de um fuzil de um cangaceiro, que era primo do cangaceiro Pau Ferro, morto pelos soldados. Então Corisco esbraveja: assim não dá! Eu estava lendo a pena do infeliz e alguém mete bala no sapato. Assim eu não quero ser juiz mais não. Cansei. E a cabroeira caiu na risada. Cici era militar, não estava com toda a farda vestido naquele momento, mas estava com documentos de militar no bolso. Se fosse revistado, iriam descobrir que ele era militar e seria o seu fim. Então aproveitou um momento de distração dos cangaceiros e rumou para o mato em disparada, mas foi atirado no pé e Mané Moreno o traz de volta para a estrada, arrastado que nem um porco abatido. Esse foi entrevistado por Zé Sereno, que lhe disse: ô macaco, eu vou te dar uma chance de escapar do buraco. É só tu me dizer quem atirou no meu cabra, o Pau Ferro, e eu lhe sorto, e ninguém aqui vai te matar. Fala logo antes que eu me arrependa dessa oferta. Cici realmente não sabia que o soldado Miguel é quem atirou nos cangaceiros. Foram apenas 3 tiros de longe e um acertou o cangaceiro Pau Ferro, que teve o fim ali mesmo. Eu realmente não sei, mas se o senhor perguntar para os feirantes, alguém vai saber desse assunto. Então Zé Sereno lê a sua sentença. Então, por fartar com a verdade para os cangaceiros, eu decreto a sua ida para o inferno imediatamente. E Zé Sereno manda executar o soldado, que parecia ser valente, pois não pediu pela sua vida, apenas abaixou a cabeça e um tiro cortou o silêncio e a vida do militar. Por ironia do destino, os cangaceiros só descobriram quem matou Pau Ferro 2 meses antes da chacina de Angicos. Tinha sido o soldado de Poço Redondo, Miguel, mas aí não teve tempo para pegar o soldado, pois o cangaço acabou em julho de 1938. Corisco, com seu pequeno bando meio desnorteado, depois com ferimentos nos braços, foi morto covardemente sem poder lutar por Zé Rufino, com os 2 braços atingidos, terminando de vez o cangaço no Brasil com a morte de Corisco em 1940. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe com seus amigos essa bela história e se inscreva no canal. Amigos, esse canal é para você, mas eu criei um canal de músicas infantil para os seus filhos. É o canal Bichinhos da Fazenda. Clique no link do vídeo abaixo e mostre as músicas animadas para seus filhos. Ok, meus amigos? Clique no vídeo de música infantil e mostre para seus filhos, porque eu fui!